Hoje eu quero passar algumas dicas bem rápidas para você que é iniciante e que está pensando em começar agora a estudar para concursos públicos. Eu sou Thales Braghini Leão, eu sou juiz federal, eu tenho muita experiência em concursos e estou gravando alguns vídeos para tentar passar um pouco dessa experiência para você e assim conseguir fazer com que você também consiga alcançar o cargo público dos seus sonhos. Me pediram aqui no meu canal que eu gravasse um vídeo tentando passar algumas dicas, algumas formas de estudo para quem não tem nem ideia do que é concurso público, nunca fez uma prova na vida ou se fez, não se preparou adequadamente. É complicado falar disso, cada um tem um perfil, mas eu resolvi então gravar algumas dicas bem rápidas, bem resumidas, só para a gente ter uma ideia do que eu penso. Primeira coisa, eu tentei sistematizar as minhas ideias com base nas minhas experiências. A gente tem que lembrar que mesmo o mais experiente em qualquer área, um dia ele também foi iniciante e é óbvio que eu também fui. Então, quando eu comecei, eu tive algumas dificuldades, eu tive alguns caminhos ali que eu poderia ter feito melhor e hoje a minha ideia é tentar explicar esses passos para vocês, passar os erros que eu tive e de repente você não cometer esses mesmos erros e fazer a sua trajetória da sua maneira, mas tendo uma percepção de qual que pode ser o melhor caminho. Com base nisso, eu resolvi montar aqui 5 dicas bem rápidas, vou explicar cada uma delas e a minha ideia é com base nisso. Dica número 1. Eu sugiro para você tomar cuidado com os falsos profetas. Tem muita gente por aí dizendo que se você seguir o jeito tal de estudar, o método de tal jeito, você vai estudar menos, não estudar quase nada e vai passar no concurso público em poucas semanas e poucos meses. Olha, eu duvido. Concurso público é muito concorrido, tem muita gente que já está na fila aí, já chegou antes de você, você vai ter que procurar o seu espaço, o seu lugar, mas vai ter que entender que não é bem por aí. A coisa não é tão simples, se fosse simples, muita gente já teria entrado nessa e passado e não estaria, assim como conheço várias pessoas, há anos tentando e ainda sem sucesso. Então tome um pouco de cuidado com isso, é importante você aprender mais sobre concursos públicos, mas entra nessa sabendo que, olha, não é fácil. Não é uma coisa que você vai começar hoje e rapidamente, sem esforço, vai conseguir. Eu não gosto desse tipo de promessa. Por outro lado, eu também não gosto dos pessimistas em excesso. Sabe aquelas pessoas que falam para você, você vai começar a estudar para concurso, mas isso é impossível. Não é para você, você não vai dar conta. Deixa isso para os grandes gênios. Você tem que se contentar aí onde você está mesmo. Eu também peço que você tome cuidado com esse tipo de pensamento. Você, antes de mais nada, se vai entrar nessa, tem que acreditar em você mesmo. Você tem que saber que você é capaz, que você vai conseguir se organizar e que quando chegar a hora certa, você vai conseguir a sua aprovação também, assim como várias pessoas conseguiram, e isso faz parte do processo. Dica número 2, você precisa organizar a sua rotina. Eu tenho falado bastante disso aqui também nos meus vídeos. Organizar a rotina significa entender quais são os seus horários, o que você tem de tempo livre disponível, o que você tem de tempo em que você vai ter um pouco de paz ali na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Isso depende de cada um, não tem como eu te dar uma receita pronta, porque cada um tem que encaixar na sua própria rotina. Mas você vai fazer uma leitura geral da sua rotina, o horário que você costuma entrar no trabalho, se você trabalha muito ou pouco, o que você tem de tempo, de espaço livre entre uma atividade e outra, onde você vai conseguir encaixar algumas horas, e aí como que você vai conseguir distribuir essas horas, se você vai estudar mais de manhã, mais de tarde ou mais de noite, se você costuma ficar mais cansado, isso atrapalha o seu rendimento, isso vai ser levado em consideração, você vai distribuir os seus horários de estudo com base nisso, e olha, eu acho que você não vai conseguir já sair estudando várias horas se você não teve o hábito na sua vida de estudos. Não é assim, não é de um dia para o outro. Eu já falei disso e continuo acreditando nessa ideia. Você vai precisar se organizar, ir de leve, começa com 1 hora, 2 horas, mas comece agora.
já comece imediatamente. Você vai se arrepender lá na frente pelo tempo que demorou você ter começado, você ter encaixado a rotina. E não perca tempo, não fique esperando o dia específico, a hora, a forma específica. Comece do jeito que você tá, senta no seu cantinho, puxa um livrinho de concurso ou alguma coisa que você já tem, ou corra atrás se você não tem ainda, e comece agora, dentro dessa ideia de rotina, porque isso é importantíssimo. E a terceira dica é, você precisa saber aonde você está pisando. O que eu estou querendo dizer com isso? Você vai entrar numa guerra dos concursos públicos. Eu já disse, tem várias pessoas que estão nessa guerra aí antes de você, elas estão na fila. Então você precisa conhecer exatamente quem é o seu inimigo, como que funciona o mundo dos concursos públicos. Quanto mais rápido você conseguir compreender a dinâmica das provas, como que funcionam os concursos, o vocabulário que é utilizado pelas provas, o que é um edital, o que é isso, o que é aquilo, como que os concurseiros se comportam. Quanto mais rápido você tiver dimensão e compreensão disso, mais rápido você vai superar a sua dificuldade hoje, que é a falta de experiência. Então, procure conhecer, entrar em sites que falam de concurso, em redes sociais de concursos e concurseiros. Procura baixar provas, dá uma folheada, ver o que a prova pede, o que é hábito, o que não é, o que você já ouviu falar, o que você nunca ouviu falar. Dá uma olhada quando sair notícia de jornal, na televisão sobre concurso, olha, presta atenção. Conhece exatamente o terreno em que você está entrando, isso é importantíssimo para você não perder tempo e conseguir superar o tempo que você não teve estudando sobre isso. E aí a gente pensa no quarto ponto, a minha quarta dica rápida. Defina os seus alvos. E por que eu falo alvos no plural? Porque eu tenho convicção, pela minha experiência de várias pessoas que eu conheço, que não faz sentido você focar numa prova só, num edital só. Você pode dar uma ampliada. Porque concurso público nada mais é do que uma forma de selecionar pessoas para preencher cargos vagos. E aquelas entidades públicas que estão selecionando as pessoas, elas tentam, no mais do que possível, selecionar as pessoas conforme o perfil que elas estão buscando. Mas esse perfil, ele não é um perfil tão específico que você não consiga concorrer para mais de um cargo público. Existe um núcleo comum nesse perfil e você tem que buscar essa base, esse comum. E a partir disso você consegue fazer algumas provas que sejam mais ou menos próximas. É claro, você não vai conseguir fazer provas, ou pelo menos não deveria tentar se diversificar tanto em provas completamente diferentes, em que cada uma cobre assuntos que não tem nada a ver com o outro. Isso vai te prejudicar, vai tomar seu tempo, vai te exigir estudar um leque muito grande de matérias e você está lutando contra o tempo porque você está entrando nessa agora. Mas você pode definir alguma matéria base. Então, por exemplo, se você está entrando nessa porque você ainda não é formado, você não tem um curso superior, ou você não é formado em Direito, e você vai fazer as provas de nível médio, que geralmente é por onde a gente começa, inclusive foi por onde eu comecei, e que para mim deu muito certo, me ajudou a me estruturar para os outros concursos que vieram adiante. Então, se você vai começar por nível médio, procura ali aquelas matérias base que caem em quase todo concurso de nível médio, que é matérias de língua portuguesa, raciocínio lógico, matemática. Então já é bom entender que a maioria dos concursos de nível médio cobra matemática. Você pode procurar materiais específicos disso. Existem livros para concursos de nível médio, que ensinam matemática para nível médio, português para nível médio, informática para nível médio, entre outras matérias que são a base de um concurso qualquer de nível médio. E você acha apostila, você acha curso, hoje em dia tem uma infinidade de cursos online para você poder adquirir e começar agora a se preparar para a sua prova. Então, você conseguindo fazer uma boa base para isso, qualquer edital de nível médio que for saindo, você vai complementar a partir das matérias específicas. Era o que eu fazia, para mim deu muito certo, eu consegui aprovações em alguns concursos de nível médio, eu conto isso na minha trajetória, e que foram essenciais para que eu conseguisse lá na frente me tornar juiz federal.
E a minha quinta e última dica bem rápida é: você tem que compreender desde já que concurso é um projeto de longo prazo. É outra coisa que eu tenho insistido muito aqui nos meus vídeos. Talvez pode acontecer de o sucesso demorar um pouco para chegar aí para você e você ter sempre aquela percepção de que você está perdendo o seu tempo e que você não está melhorando, embora esteja estudando muito. Mas isso acontece principalmente quando a gente estuda focado no resultado, em eu quero passar logo, eu quero passar nessa prova, eu quero passar nisso, eu quero passar naquilo. E você fica sempre querendo passar, que é importantíssimo, a gente tem que estudar para passar mesmo, só que esquece que não é na hora que você quer. Vai acontecer como consequência do seu trabalho, mas eu digo por experiência própria. Se você tiver a mentalidade de focar apenas no sucesso e se basear no sucesso para saber se você está fazendo certo ou errado na sua rotina de estudos, você pode se frustrar e de repente acontecer igual já aconteceu comigo, um insucesso muito grande te frustrar pelo caminho, você pode abandonar. Eu cheguei a ficar 1 ano inteiro sem estudar ao longo da minha jornada, isso me atrapalhou bastante, eu tive que correr atrás do prejuízo depois. Acabou dando certo, mas eu não quero que isso aconteça com você. Então já entre com a mentalidade de compreender que o importante é focar no seu treino, na sua rotina de estudos, ver o que você está fazendo de bom e o que você está fazendo de errado e sempre tentando melhorar isso sem se preocupar se o resultado está chegando agora ou não. Você vai está preocupando no longo prazo e focando no seu treino. Se você está indo mal na prova, você não vai se magoar por estar indo mal na prova. Você vai tentar entender na sua rotina o que você precisa ajustar para melhorar aqueles pontos fracos que a prova está mostrando para você que você tem. E aí, se você tem essa mudança de perspectiva, essa mudança de mentalidade, eu tenho certeza que isso vai te ajudar a te manter focado, a te manter sempre preparado para as possíveis frustrações, sem perder o foco no seu treinamento, no seu processo de estudos. E você vai voltar aqui nesse vídeo para comentar para mim que passou, e isso vai acontecer na hora certa. E eu vou ficar muito satisfeito quando você vier aqui dizer para mim que conseguiu passar e finalmente chegou no cargo dos seus sonhos e vai tomar posse em breve. E eu espero que você volte aqui para falar para mim. Inclusive, se você gostou dessas dicas, se você acha que isso pode ser útil para alguém, que você acha que pode ajudar alguém, encaminhe para essa pessoa. Você vai me ajudar, você vai divulgar o meu trabalho, vai me incentivar a continuar fazendo isso aqui e você vai poder ajudar alguém que de repente pode estar pensando em começar a fazer provas de concurso. Você pode, se estiver assistindo pelo Instagram ou pelo Facebook, marcar a pessoa aqui nos comentários. Você pode compartilhar nos seus stories, você pode enviar direto para o seu amigo. E se você estiver assistindo pelo YouTube, não deixe de curtir o meu canal, não deixe de curtir esse vídeo. Isso já me ajuda, são coisas simples, não te dá trabalho nenhum e já me ajuda a manter esse trabalho que eu estou só começando e espero trazer muito conteúdo bom para vocês e para te ajudar na sua aprovação. Então, meu muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.